E aí galera, tudo bem com vocês? Pois é, já vou me desculpando, ficamos 2 semanas off, mas foi por um ótimo motivo. Pois é, agora eu posso dizer oficialmente que eu sou papai. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu vi minha filhinha nascer e foi algo incrível, eu tava ali curtindo com a minha esposa. E agora, devagarzinho, estamos aí voltando à rotina e o canal voltando pro ar. E sem mais delongas então, vamos pra lição, vamos pra vinheta, roda aí, Michel! Você já ouviu falar no desenho Vida de Inseto? Quando era criança eu tinha esse filme em fita cassete, era um dos meus favoritos. Pra quem não sabe, esse desenho fala de um formigueiro que passa a vida inteira trabalhando pra alimentar ali uns gafanhotos que os escravizam em troca de não matá-los. Já vai começar a chover, nós temos que começar a nossa colheita. Escuta, se vocês não cumprem a sua parte, aí eu não posso garantir a segurança e os outros insetos vão começar a explorar vocês. Alguém pode se machucar. Esse é um claro exemplo de segregação social, onde os mais fortes dominam os mais fracos. O legal do desenho é que a história dá uma reviravolta, quando eles entendem que juntos, unidos, eles poderiam vencer os gafanhotos, e foi o que aconteceu. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! A lição dessa semana vem falando sobre o segredo para ter a unidade. Trimestre passado, a gente estudou sobre as viagens de Paulo e falamos sobre uma cidade chamada Éfeso, que era um grande centro comercial e de muita influência naquela época. A igreja de lá era heterogênea, era composta por gentios, por judeus, por pessoas de todas as classes sociais. E é claro que essas diferenças geravam alguns conflitos. Paulo, nas suas cartas, escreveu vários conselhos para que eles permanecessem em unidade, mesmo vivendo na diversidade da personalidade. Aí, Michel, rimou. Para Paulo, a unidade era dividida em 2 conceitos. Vertical, a unidade do universo mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e horizontal, a unidade da igreja, onde judeus e gentios são reunidos em um só corpo. Mas, BJ, o que essas duas têm em comum? A fonte da unidade de ambas é Jesus Cristo. É Cristo que nos une com o nosso Deus e com o nosso próximo. Na minha casa esses dias eu derrubei e quebrei um enfeite muito especial para mim. Eu fiquei muito chateado com isso, até que eu tive a ideia de recuperar esse objeto colando com Super Bonder. E no fim ficou lindo de novo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso mundo. O pecado veio e quebrou o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Mas Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, nos deu a possibilidade de nos unirmos outra vez. E uma característica fundamental dessa união, dessa restauração, é o fato de Cristo nos adotar como filhos dele. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Sim, quando nós somos adotados como filhos, nós somos religados em nosso relacionamento com o nosso Pai. E ao mesmo tempo, somos conectados com os outros filhos desse Pai, que são os nossos irmãos. Na família de Deus, todos são filhos dele, igualmente amados e estimados, sem status especiais. Você quer mais símbolo de união do que esta? Agora eu gostei. Mas afinal, o que será que causa a desunião entre as pessoas? Os principais motivos são as diferenças de ideias, de etnias, de religião. Em muitas sociedades, a identidade da pessoa indica o lugar que ela veio, indica mesmo a religião que ela professa. Mas o grande problema é que essas diferenças muitas vezes definem se esse indivíduo vai ou não ter algum privilégios ou restrições. E na maioria das vezes, essas diferenças de status, de etnia ou de crença resultam em repressão e violência. Paulo estava lutando para mostrar aos efésios que antes da graça de Deus, as diferenças que eles tinham entre si causavam inimizade e conflito. Mas agora, conversos, eles eram um só povo. E aí a gente volta na antiga questão de circuncisão dos gentios, que causou tanta separação no trimestre passado. Paulo, diante desse assunto, afirmou mais uma vez que todos os cristãos são descendentes de Abraão e receberam a circuncisão espiritual, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Paulo foi direto ao ponto quando se dirigiu aos Efésios e explicou a importância da unidade entre eles na prática. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O segredo da unidade é uma vida de humildade, de mansidão e de longanimidade. Rimou de novo. Nessa vida, eu suporto os defeitos do meu irmão sabendo que ele suporta os meus defeitos também. E com isso,
todos vivemos em paz. É muito top isso. E Paulo continua dizendo: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ou seja, na família de Deus não existe A ou B, rico ou pobre, esquerda ou direita, Bolsonaro ou Haddad. Não, na família de Deus todos somos um. Unidade é diferente de uniformidade. Deus nos criou como seres únicos, como seres diferentes em características e dons, como expresso lá em Efésios 4, verso 11. Para uns Deus deu o dom de liderança, para outros de profeta, para outros de pastores. Tudo isso mostra que o nosso Deus ama a diversidade e ao mesmo tempo Ele quer que através dele essa diversidade conviva em unidade. Isso só acontece quando eu entendo que o meu dom não existe para ser melhor do que o outro, não. Meu dom existe para que eu sirva o outro como Jesus fez. Na igreja de Deus, a briga é para quem é o menor, para quem é o último. Sendo assim, não tem como ter desavença. Como comunidade de fé, nós precisamos nos amar e nos cuidar, para assim sermos o exemplo vivo do povo de Deus nessa terra. Lindo, né? Não vou chorar, não vou chorar. O cristianismo é uma religião de relacionamento uns com os outros. Não adianta a gente falar que tem contato com Deus se isso não impacta em nada os nossos relacionamentos com as pessoas. E a última dica que eu quero deixar para você é que um ótimo lugar para treinarmos essa vida em unidade é a nossa casa. Sim, a unidade na igreja depende da unidade no nosso lar. O amor, o respeito entre marido, entre mulher, entre irmãos deve exemplificar o amor de Cristo para com a igreja. E assim também entre pais e filhos, entre chefe e funcionário, em todas as relações. A harmonia e paz que devem permear a nossa casa devem ser refletidas na nossa vida como comunidade cristã. Resumindo então, primeiro, a unidade para Paulo era dividida em dois conceitos, vertical e horizontal. Segundo, a unidade existe porque somos irmãos, adotados pelo nosso Deus. Terceiro, a unidade existe mesmo na diversidade de dons e de funções. E quarto, a unidade começa lá em casa. Por hoje é só, pessoal. Que Deus abençoe sua vida, que Ele abençoe as suas relações. Se inscreva aqui no nosso canal e se liga porque 3 horas de sábado teremos o nosso próximo vídeo, beleza? Deus abençoe sua vida, nos vemos aqui semana que vem e... Bom, se cuidem.